Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades do VGEL, que é um sistema web de dados espaciais criado pela Diretoria Nacional de Infraestrutura de Transportes. E nele nós podemos visualizar dados de ferrovias, hidrovias, rodovias brasileiras, dentre outros dados, também importar arquivos e criar mapas. Ele é um sistema bastante robusto, com diversas funcionalidades, e eu vou mostrar para vocês algumas delas. Então, o primeiro passo é a gente abrir o navegador e digitar visualizador DNIT. Clique na primeira opção e espere carregar. Esse sistema ele é composto de 3 menus principais, este de cima, no qual você pode fazer pesquisas e seleções a partir de atributos das camadas. Vocês podem incluir marcadores, imprimir o mapa, adicionar um arquivo shapefile e um arquivo KML. O shapefile ele tem que estar zipado e aí você importa ele para dentro do sistema. E o KML é um arquivo do Google Earth. Você pode localizar um ponto, ou seja, você vai inserir as coordenadas, como aqui em latitude e longitude, latitude em graus decimais, ou buscar 1 quilômetro e encontrar esse ponto. E também você pode visualizar acidentes de trânsito. Em ajuda, vocês podem ver o manual do VGEL, que é interessante de ler posteriormente, que tem todas as explicações de como você utilizar esse sistema. Aqui no canto lateral esquerdo, vocês podem ver o menu de camadas, que tem todas as camadas que você pode visualizar e baixar dentro do DNIT. E também tem essa camada de mapas base, essa aba mapas base. Dentro dela existem várias opções de fundo de mapa, então vocês podem escolher, por exemplo, imagem de satélite, escolher ruas, dentre outros tipos de mapa, como por exemplo do OpenStreetMap, National Geographic, e eu vou deixar esse mapa topográfico mesmo, que eu acho interessante. Então, escolhido esse mapa base, nós podemos ir para as camadas. Aqui já está selecionada a de rodovias, como vocês podem ver, que são as rodovias federais do Sistema Nacional de Viação. Então, em cada uma dessas camadas existem essas setas, e elas servem para você poder dar um zoom nos arquivos a partir de determinada função existente dentro do banco de dados. Vocês podem visualizar a tabela, eu vou clicar aqui para vocês verem, que tem todas as informações de cada uma dessas linhas, como por exemplo, se elas são duplicadas, a unidade federativa, se é Distrito Federal ou outro estado do Brasil, informações sobre o local de início e de fim dessas rodovias, dentre outras informações. Pode clicar em fechar. Além desta opção aqui na seta, vocês podem fazer o download. Então, vocês podem fazer o download do arquivo KML, ou vocês também podem fazer o download do arquivo Shapefile. Isso se vocês quiserem, por exemplo, descompactar essa pasta e abrir dentro de um SIG, por exemplo, o QGIS ou ArcGIS. Além das rodovias federais, nós também temos as rodovias estaduais. Se vocês clicarem no quadrado, vocês vão poder marcá-las. Se esperar um pouquinho, elas vão ser carregadas. Da mesma forma, nós podemos diferenciar as rodovias que estão duplicadas, implantadas, leito natural, dentre outras informações que também estão nas rodovias federais. Além das rodovias, nós também temos aqui a opção de ver ferrovias. Então, as ferrovias do Plano Nacional de Viação, as hidrovias do Plano PNLT, deixa eu ver o que é PNLT, Plano Nacional de Logística e Transportes, e também do IBGE, que nós já conhecemos. E se eu quiser, por exemplo, verificar o nome dessa ferrovia, é só eu dar um zoom próximo dela e selecionar esta opção nesse menu que está aqui no canto superior direito, informações sobre as camadas. Então, eu clico em cima da linha e ele vai carregar para mim ferrovias do Plano Nacional de Viação, a Companhia Ferroviária do Nordeste. A situação, se ela está em tráfego ou não, e algumas informações sobre essa ferrovia. Clique em fechar.
Além desta opção aqui de ver as informações sobre as camadas, nós podemos também dar um zoom e diminuir o zoom, muito simples. Esta outra ferramenta é para você mostrar o mapa do Brasil por inteiro. Esta outra é a Pan, que você vai mover o seu mapa, então você move para um lado ou para o outro. E também tem esta outra ferramenta que eu acho bastante interessante, que é a régua. Clicando nessa régua, vocês podem calcular a área. Então, vocês desenham um polígono ao redor da área que vocês precisam ver o tamanho que ela representa. Clica 2 vezes e ele calcula em quilômetros, em metros, hectares, dentre outras unidades de medida. Nesta segunda opção, ele vai medir distância, então você clica num lugar e clica 2 vezes sobre o outro e ele mede a distância. Clicando nesta terceira opção, que é local, você vai identificar um local e ver a latitude e longitude. Como vocês podem ver, é bastante interessante. Além dessas opções que eu falei das camadas do Sistema Nacional de Aviação, existem outros tipos de camadas de outras instituições que também estão armazenadas no DENIT. Por exemplo, as localidades, que tem mais a ver com dados do IBGE. Então, a gente pode ver as capitais de cada um dos estados. Nós podemos ver as cidades, e aqui pode ser que ele demore um pouco, porque são muitas cidades. Nós podemos ver os limites dos municípios. Podemos ver as unidades da federação. E da mesma forma que nos outros, nós podemos também clicar na seta e realizar o download. Eu vou desmarcar aqui as ferrovias para mostrar outros arquivos para vocês. Às vezes essa opção não sai, então vocês clicam de novo em download ou atualizam a página. Aqui em infraestrutura nós podemos ver infraestrutura de portos, que é interessante dependendo do trabalho, de estações ferroviárias, de aeródromos. Nós também temos a hidrografia, que eu não vou colocar aqui porque demora bastante para carregar, já que o Brasil é muito grande, né? Mas vocês também podem ver essa informação. Em áreas especiais, nós temos informações de unidades de conservação do Ministério do Meio Ambiente e de biomas. Da mesma forma, se vocês clicarem nesta opção de informações, vocês vão ver as informações sobre o bioma. Por exemplo, aqui o Cerrado. Outra ferramenta que eu achei bastante interessante, eu vou excluir aqui biomas, é a de acidentes. Então, aqui a gente pode ver os acidentes de trânsito de 2016. Eu vou clicar em marcar e esperar ele carregar. Ele mostra um mapa de símbolos proporcionais e à medida que você vai dando zoom, ele vai alterando os valores. Então, a gente pode ver aqui no Rio Grande do Norte, que é a área de Natal e próximo a Mossoró foi onde houveram mais acidentes de trânsito em 2016, porque são as principais cidades do estado. Se a gente vier aqui para São Paulo, a gente também vai ver como se comportou essas informações. Então, foram 2.187 acidentes. Se você clicar e conseguir encontrar algum desses pontos que tem as informações, vou clicar aqui, por exemplo, nesse ponto, ele vai me dizer algumas informações sobre esse acidente, como a data de ocorrência, o tipo de acidente, aqui colisão com objeto fixo, a quantidade de veículos, se houve mortos ou não, as pessoas envolvidas. Agora, me parece que neste caso não tem como realizar o download. Depois vocês podem testar e verificar. Essa opção aqui é para vocês deixarem um pouco mais escuro ou aplicar uma transparência nessa representação. Eu vou fechar. Deixa eu fechar aqui. Ok. Vou vir em acidentes e desmarcar, senão ele não vai retirar todas essas informações.